Bom, nas aulas anteriores nós estudamos os ácidos polipróticos. Os ácidos polipróticos, como já vimos, são ácidos capazes de doar 2 ou mais prótons, né? E por isso, se eles têm 2 ou mais prótons, íons, né, ionizáveis, aí eles têm essa característica de poliácidos, né? Agora, as polibases, ela tem o mesmo sentido, são bases, né, que podem receber, né, 2 ou mais prótons e por isso são consideradas polibases. Como elas têm a possibilidade de receber 2 ou mais prótons, elas têm aí mais constantes de ionização associadas aos seus equilíbrios e, portanto, o cálculo é realizado de forma muito parecida com os ácidos poliácidos, né? Bom, então vamos tentar entender como funcionam as polibases. Então, calcular a concentração de todas as espécies presentes numa solução de sulfeto de sódio numa concentração de 0,06 mol por litro. Então, a primeira coisa que devemos fazer é a ionização desse sulfeto de sódio, né? Esse sulfeto de sódio é um sal, ele em água ele vai se ionizar completamente, formando 2 sódio e mais um sulfeto, tá? Bom, esse sulfeto aqui formado, ele é o responsável por todos os equilíbrios químicos, pois ele é uma base, ele tem a possibilidade de receber aí prótons, né? Então, os equilíbrios, que é o primeiro passo, montando os equilíbrios, quais seriam estes equilíbrios, né? O sulfeto aqui reagindo com a água, ou seja, recebendo um próton, formando HS mais OH-. Esse HS, por uma vez, ele reage, né, com a água, ou seja, ele é uma nova base, né, por isso que é chamado de polibase. Aqui nós temos uma base com a possibilidade de receber 2 prótons, neste caso desse exercício. Então, ele recebe aqui um próton, né, formando um H2S mais OH-. Então, nós temos aqui as duas constantes de ionização associadas a esses dois equilíbrios, Kb1 e Kb2. Observe que, da mesma forma que o ácido, a primeira constante de ionização aqui dessa base ela é muito maior do que a segunda, tá? Demonstrando que o primeiro equilíbrio tem uma maior ionização, ou seja, uma maior formação dos produtos aqui da minha equação, tá? E temos, por fim, também a autoprotólise da água, formando H3O+, e OH-. Bom, o segundo passo a realizar seriam propor as equações para resolver este exercício. Então, como já vimos, nós temos aqui as duas constantes de equilíbrio, né, Kb1 e Kb2. Nós podemos definir também o balanço de massa, né, a concentração analítica da base, também chamada de CB, que nada mais é do que a concentração analítica da espécie que a gente está analisando, né, que é o S2-, que é o sulfeto, vai ser igual a todas as espécies que têm o sulfeto aí relacionadas a ela, né? Então temos aqui o S2-, o HS- e o H2S. Bom, seria possível também propor aqui um balanço de carga, mas no caso aqui de polibases, né, em alguns casos, é mais fácil propor o que nós chamamos de condição protônica, tá, para resolver o exercício. Fica mais fácil de resolver. Seria possível resolver pelo balanço de massa, mas neste caso é mais fácil utilizando a condição protônica. Então, a condição protônica, definida aqui por Cp, ela funciona da seguinte maneira. Eu pego a minha substância de partida, né, que eu estou, a substância principal, né, que é o sulfeto, S2-, né, que é o precursor aqui, né, de todas essas reações, e pego a água, que é o solvente, né? Então, nós vamos estabelecer o seguinte: as substâncias que apresentam uma maior quantidade de prótons, ou seja, número efetivo de prótons, tá? Elas vão ficar no lado de cima e as substâncias que apresentam uma quantidade menor de prótons, menor do que essas duas espécies, elas vão ficar aqui nessa parte de baixo. Então vamos lá. Quais são, dentre todas essas substâncias presentes aqui nestes equilíbrios químicos, quais apresentam maior quantidade de prótons do que o S2- e do que a água? Bom, nós temos aqui o HS, tem uma quantidade maior de próton, é óbvio, olha aqui o H tem mais prótons do que o S-. Temos aqui o H2S, também tem mais prótons, ou seja, tem 2 prótons
prótons com H+, né? 2 prótons aqui a mais do que o S2-, e temos o íon hidrônio, H3O+, que tem mais prótons do que a água, certo? E quais substâncias que apresentam menor quantidade de prótons que essas duas espécies aqui iniciais, né? Nós não temos uma substância que apresente menos prótons do que o S2-, e do que a água nós temos aqui o OH-. Com isso, nós estabelecemos agora a quarta equação, que é a equação da condição protônica, que nada mais é do que igualar os termos de cima com o termo de baixo. Então, a nova equação vai ser HS- mais a concentração de H2S mais a concentração de H3O+ é igual à concentração de OH-. Então, aqui, agora nós temos 1, 2, 3, 4 equações para resolvermos este problema. Tá? O terceiro passo a ser realizado são as suposições a serem feitas. Então, da mesma forma que os ácidos, nós também iremos fazer as mesmas suposições para a base, para as polibases, entretanto de forma um pouco invertida, né? Aqui agora nós temos o que? As suposições que podemos fazer, que a concentração de H2S é muito menor do que HS. Vamos observar aqui no equilíbrio, ó, esse equilíbrio, a concentração de H2S é muito menor do que HS, isso é óbvio, né? Porque aqui nós temos um Kb muito pequeno, então a quantidade de produtos é menor do que a quantidade de reagentes, e por isso que nós fazemos essa suposição. A segunda suposição realizada é que o HS ele é menor do que o S2-, então aqui ó, o HS é menor do que o S2-. Da mesma forma nós temos um Kb, no qual também temos uma constante de ionização muito baixinha, então nós temos aqui que essa concentração aqui do produto, por uma vez, deve ser menor do que o S2-. Então essas são as duas primeiras suposições que nós realizamos, e temos uma terceira suposição, que é a concentração de H3O+ é menor do que o OH-, né? A gente está trabalhando aqui com uma base, então, consequentemente, nós vamos ter uma solução na qual a concentração de H3O+ é menor do que o OH-. Então, a gente vai fazer essa suposição. Bom, o quarto passo são as substituições. O que nós iremos substituir com base nas suposições feitas? Quando nós dizemos que o H2S é muito menor do que o HS-, aqui no balanço de massa, a gente pode excluir esse termo aqui, né? Visto que foi dito que o H2S ele é muito menor do que o HS. Bom, quando nós também definimos aqui no balanço de massa que o HS é menor do que o S2-, eu também posso excluir este termo. Observe que o raciocínio realizado aqui para a base é o inverso do que realizamos para o ácido, né? Quando nós fizemos um poliácido diprótico, no caso, o ácido sulfídrico, na aula anterior. Tá? Então, o raciocínio é inverso, mas a forma de resolver é a mesma. Tá? Bom, e aqui, de acordo com a condição protônica, a gente sabe que H3O+ é menor do que o OH-, então eu posso excluir aqui, né, a concentração de H3O+. Tá? Bom, também definimos aqui, né, que o H2S ele é menor do que o HS, então nessa condição protônica aqui eu também vou eliminar esse termo, então eu vou ter duas equações, né, na qual a concentração analítica aqui do S2- é igual a somente a concentração do S2-, e temos aqui uma outra definição, simplificação, né, que o HS é igual à concentração de OH-. Então, a partir dessas equações simplificadas, a gente substitui aqui no Kb, né, no Kb1, pois ele é o mais intenso, né, onde acontece a maior ionização, devido a ele possuir uma constante de ionização maior do que o Kb2. Então, a gente vai fazer as substituições nele, conforme também foi dito lá nos ácidos. Então, nós vamos ter essa equação definida com a cara muito parecida de mim, nós definimos lá para os ácidos polipróticos. Então, nós vamos ter agora que a concentração de OH- é igual a raiz quadrada de Kb1 vezes a concentração analítica da principal espécie, que é o sulfeto, tá? Substituindo, né, o Kb1 você tem, foi dado no exercício, a concentração analítica é 0,06, dado no exercício, então nós vamos ter uma concentração de 7,07 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Bom, agora o quinto passo é verificar se todas essas suposições realizadas são verdadeiras, são verídicas, né? Então, feito isso, nós temos também as 4 suposições, da mesma forma que nos ácidos, só que aqui a gente coloca de uma forma inversa, né? Onde no ácido aqui era H3O+, aqui agora é OH-, e assim por diante.
Então, feito todas essas verificações, essas 4 verificações, nós observamos que a terceira verificação realizada, ela é inválida. Bom, quando isso acontece, nós temos que definir uma equação do segundo grau. Então, a gente deve voltar ali ao terceiro passo, né, do balanço de carga e a condição protônica, a fim de não excluir tantos termos, né? A gente tem que pegar e verificar quais são os termos mais prováveis de serem excluídos, né? Então, a concentração de H3O+, é menor do que o H-, né, que foi o que a gente excluiu esse termo, ela continua, né, porque isso é mais provável de ser verdadeiro, tá? Agora, a concentração de HS menor do que S2-, ela é menos drástica do que essa daqui, tá? Ou seja, a possibilidade de H2S ser muito menor do que HS- é mais verdadeira, né, do que o HS ser menor do que o S2-, né? É somente olhar nos equilíbrios químicos que vocês irão entender isso perfeitamente. Logo, então, eu só vou excluir este termo, tá? E vou deixar este termo aqui, o termo que nós tínhamos excluído anteriormente. Com isso, a gente vai fazer as novas substituições, a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui, muito parecido também com o que a gente fez lá para ácidos, e a gente consegue desenvolver uma equaçãozinha do segundo grau. Tá? Observe que agora, como é uma base, fica tudo em função de OH-. Lá nos ácidos ficava tudo em função de H3O+. Quando a gente resolve essa equação, a gente vai obter as duas raízes, e uma das raízes é a provável, né? E com ela a gente consegue obter o valor de 0,04 mol por litro. Bom, após feito isso, a gente tem que fazer novamente as 4 verificações e todas devem ser válidas, que é o que vai acontecer neste exercício. Tá? Então, com isso, a gente termina esse exercício obtendo uma concentração de OH- de 0,4 mol por litro. É possível obter o pOH e o pH dessa equação, vai ficar para casa. E para obter as concentrações de todas as espécies envolvidas, o OH- vocês já acabaram de obter. Então, o H3O+ é somente jogar na fórmula do KW é igual ao OH- vezes H3O+, né? E com isso você consegue obter o H3O+, o S2- e o HS você joga nos equilíbrios e você consegue obter as concentrações aí de todas essas espécies, tá?